Que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar, assimilar e sairmos hoje daqui dispostos nesse terceiro dia desse novo ano da fé que o Senhor nos concede, dispostos a colocarmos em prática a sua palavra. Amém? Minha gente, hoje é o terceiro dia, né? Domingo, segunda, terça, terceiro dia aí desse novo tempo, é um novo caminho, nova história, nova oportunidade, um novo ano da fé, né? Um novo ano da fé. Então a gente tem que aproveitar tudo, né, o que o Senhor está nos oferecendo, para a gente começar uma caminhada de fé, uma história de amor com Jesus aí, durante esse novo ano da fé. E para isso, graças a Deus, a gente tem a ajuda das leituras. O profeta desse tempo é o profeta Isaías. E ele está falando aqui, nascerá uma haste do trono de Jessé, a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Olha só, toda a palavra de Deus, minha gente, toda a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, falam de um único personagem. Tudo fala de um único personagem. Quem é? Jesus. Tudo fala de Jesus, né? Então a gente tem que pegar a Bíblia, e é importante, minha gente, nós estamos cada vez mais na era digital, cada vez mais assim, o mundo está em nossas mãos através do celular, a gente não desgruda mais do celular, tudo está no celular. Sabe o que a gente precisa resgatar? Resgatar, minha gente, né? Levante a mão aqui na sinceridade do Senhor, quem é que pega a Bíblia para ler? Né? Quem é que pega a Bíblia no celular para ler? Né? Ou seja, peguem a Bíblia para ler. Peguem a Bíblia para ler. Porque é importante esse exercício da palavra, do toque da palavra. Senão a gente fica cada vez mais distante na era digital e acabou. Por que é importante pegar a Bíblia e ler a Bíblia, a palavra, né? O papel escrito? Porque a gente pega uma leitura, minha gente, e pode ver o que está antes, pode ver o que está depois, pode contextualizar o que está acontecendo ali. Então não se contentem somente assim com o digital, muito menos, eu faço todo dia, gente, há 17 anos, eu gravo todo dia o diário de fé, que é o Evangelho diário, 3, 4 minutinhos, eu pego o texto do Evangelho, dou uma breve explicação, algumas dicas práticas e termino com a bênção da água. Todo dia, 17 anos estou fazendo isso aí, né? Mas isso não basta, gente. Isso é só o começo, é para incentivar. Sabe aquele tira-gosto? Aí depois tem que pegar a palavra, ler a palavra, meditar a palavra, resgatar novamente a leitura da palavra. E a palavra tudo fala de Jesus, né? Aqui repousará sobre o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, discernimento. Olha os dons do Espírito Santo aí. Espírito de sabedoria, discernimento, Espírito de conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. No temor de Deus encontra o prazer. Aí continua o texto de Isaías, o grande profeta, 700 anos antes de Cristo, que fala onde vai ser tudo recapitulado. Aquela desordem que o pecado fez, tudo vai ser resgatado, recapitulado, para voltar ao quê? O estado do paraíso. Inclusive cita aqui, a gente pôde perceber, uma leitura muito bem feita, a gente viu assim, situações assim que parecem assim, no mundo selvagem que vivemos, impossível, né? O lobo e o cordeiro viverão juntos. Imagina, o leopardo deitará-se com o cabrito, né? O bezerro com o leão, a vaca com o urso, as crianças vão pegar, inclusive brincar na toca de serpente. Ou seja, o que é isso? Senão a recuperação do estado do paraíso, onde Jesus vai reinar sobre tudo. Por isso que a gente está vivendo essa primeira fase do advento, até o dia 17, a gente vai recordar sempre a segunda vinda de Jesus, essa escatologia, essas coisas últimas, a recapitulação de tudo, né? O julgamento de tudo. Importante a gente perceber isso, essa volta ao estado da graça, essa volta ao estado do paraíso que o Senhor nos promete àqueles que são fiéis. Para acontecer isso, é claro que nós temos aí a ajuda do Evangelho. Jesus é a primeira vez, minha gente, e a única vez, primeira e única vez que Jesus, ele está, né, num estado de graça tão sublime. Jesus é a primeira vez que os 4 evangelhos é o único que relata, justamente Lucas, assim, em que Jesus está tão feliz, mas está tão feliz, tão eufórico, tão contente, que ele vê uma reação dos discípulos, e ele louva a Deus. Eu te louvo, Pai,
Eu te louvo, Pai, assim como Nossa Senhora, né? A minha alma glorifica o Senhor. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Por que Jesus está tão feliz assim? Por que Jesus está tão feliz assim? Por isso é necessário, minha gente, a gente pegar a nossa Bíblia. Porque se a gente pega uns versículos anteriores, o que está acontecendo ali? Jesus, ele tinha mandado um grupo grande, eu esqueci o número a quantidade de pessoas que ele tinha mandado em missão. Alguém lembra? 72. Ora ele manda só os discípulos, ora manda 72, um grupo maior de discípulos. Ele mandou 72 em missão. Não disse quanto tempo que eles ficaram em missão, se foi um mês, uma semana, enfim, um final de semana, não diz. Mas Jesus os mandou em missão, não disse para onde também. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Então eles foram em missão. Foram em missão, no tempo a gente não sabe quanto que aconteceu essa missão, quanto que durou essa missão. O fato é que eles voltam tão entusiasmados, mas tão entusiasmados com a missão realizada, né? Que eles começam, e Jesus vê essa alegria, Jesus vê esse entusiasmo pela missão, né? Certamente contaram para Jesus, olha, Jesus do céu, nunca vi o Pedro pregar tão bem. Jesus, ele pregou tão bem. O Pedro, não é para tanto, né? O Pedro. Nossa, João mesmo, o que ele dizia, os demoniados, João passava a mão e caía tudo, Jesus, né? Filipe mesmo assim, pegou as pessoas, deu tanto conselho bom. Então, certamente assim, eles começaram a elogiar um ao outro, e falar da riqueza dessa experiência missionária. Isso que é bonito, e Jesus olha, porque para Jesus, minha gente, olha só, para Jesus poderia ter chegado depois dessa missão, como é que foi a missão? Olha, Jesus, foi mais ou menos, aquele povinho lá, tem um monte de linguarudo, um monte de fofoqueiro, um monte de gente que não quis nem saber, um monte de gente, eles poderiam dar BO para Jesus, sim ou não? Eles poderiam reclamar da missão, eles reclamaram? Não. Eles poderiam inclusive reclamar um do outro. Olha, o fulano lá quis se aparecer, achou que era tu, Jesus. Enfim, não. Eles voltaram anunciando, pregando a boa nova, curando os doentes, enfim. E Jesus viu aquele entusiasmo. Que lição maravilhosa para cada um de nós, minha gente. Que lição maravilhosa para cada um de nós. Ou seja, o que a gente faz quando a gente recebe uma boa notícia? Quando a gente ouve uma boa notícia de alguém, né? A gente elogia. Hoje a gente recebeu uma boa notícia, o cidadão tirou 9,8, quem que tira isso aí, 9,8, no exame de Universa, né? Tirou, não é uma boa notícia? A gente tem que se alegrar com isso, em lugar de destacar problema, destacar dificuldade, de falar mal do outro, né? Gastar tempo de falar mal do outro. Às vezes esse falar mal do outro acontece não só dentro de casa, na família, no universo de trabalho, mas na igreja também, de falar, de reclamar, porque o fulano, porque isso, aquilo, porque, nossa senhora, eu estou com um terçol aqui no olho, minha gente, né? Não é terçol, é o ordéolo, né? Que é quando as glândulas entopem, enfim, é causada por estresse, quando baixa a imunidade, né? Entendeu? Porque a nossa missão também é ouvir coisa. Eu ouvi, como eu gostaria igual a Jesus, eu te louvo, Pai, Senhor, eu faço isso, eu louvo e bendigo, agradeço a Deus pelas maravilhas que a gente tem aqui em nossa igreja, o sucesso, o progresso, a vida espiritual, enfim, mas a gente também escuta cada coisa, minha gente, cada coisa, né? E o padre tem que escutar, aí onde é que estoura? No olho, né? No cansaço, no estresse, enfim, né? Isso acontece com a gente também. Então a gente tem que aprender a valorizar as coisas bonitas, resgatar as coisas bonitas, devolver a Deus. Às vezes somos muito exigentes com Deus. A gente cobra, a gente reclama, a gente briga com Deus, xinga com Deus, não vai mais na igreja, briga com Deus. Que Deus tem culpa das nossas tragédias? Que culpa tem Deus quando Deus nos deu o dom da liberdade, do livre-arbítrio? Deus respeita as nossas decisões e escolhas. Depois não dão certo, a gente vai culpar Deus? Não pode. Então, minha gente, sejamos mais gratos.
Sejamos pessoas assim, mais agradecidas, mas que devolvam a Deus. O que você está devolvendo a Deus? Por tudo aquilo que Ele nos dá diariamente, o que você está devolvendo a Deus? Para de reclamar, para de reclamar. A gente tem a experiência hoje de São Francisco. Meu Deus do céu, ele é um dos maiores evangelizadores da Ásia, do Oriente, enfim, é São Francisco. Xavier. Olha o que o Senhor me passou, enfrentou com coragem. Temos os São Paulo, os apóstolos, enfim, deram a vida. Nós precisamos ser mais gratos a Deus e devolver a Deus. Parar de exigir demais de Deus. Parar de reclamar demais de Deus. E começar a devolver com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, com o nosso amor, com a nossa gratidão, né? Para que Jesus possa olhar para a vida de cada um e levantar os braços para o céu e dizer assim: eu te louvo, Senhor, porque esse cidadão está fazendo progresso. Eu te louvo, Senhor, porque existe conversão. Eu te louvo, Senhor, porque aqui existe gratidão. Eu te louvo, Senhor, porque esse cidadão, essa cidadã não perde o seu tempo a falar mal da vida alheia. Ele elogia, ele sabe valorizar. Aliás, ele proporciona, né, essas benesses, essas benfeitorias na vida das pessoas. Amém, minha gente? Sejamos mais gratos a Deus, paremos de reclamar, sejamos gratos a Deus, devolvamos, né? Vamos saber devolver as coisas de Deus com gratidão.